Vamos lá, Bea. Você consegue. Senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao voo 0703 com destino ao maravilhoso mundo da mente. Eu sou a Beatriz Almeida Hadler e vou acompanhar vocês em uma jornada pelas curiosas entranhas, os labirintos misteriosos do processo comunicativo da nossa cabeça. Bom, o combustível para a nossa viagem é a comunicação intrapessoal. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar, mas eu preciso de um minutinho. Na verdade, 30 segundos bastam. Durante esse tempo, e eu juro que vou cronometrar, peço que vocês fechem os olhos. Só isso. Vamos tentar? Valendo! Vamos embarcar. Ok. Voltando ao mundo. E aí? Peço que vocês observem conscientemente. O que veio na sua cabeça durante esse tempo? Talvez é um compromisso importante que você vai ter nesse final de semana. Ou uma conversa que você teve hoje mais cedo. Ah, já sei. Foi aquela música chiclete que você ouviu na semana passada. Ou não veio nada. Isso que você acabou de experienciar é a sua comunicação intrapessoal. Ou seja, a forma como você se comunica com você mesmo. Para explicar isso melhor, vamos pegar uma carona com a teoria da comunicação. Ela explica o processo comunicativo a partir de 3 elementos chaves: o emissor, a mensagem e o receptor. Veja bem, o emissor é quem desenvolve e transmite uma mensagem, que é um conteúdo, que é recebido e compreendido pelo receptor. Na comunicação intrapessoal, é muito simples. O emissor e o receptor são a mesma pessoa, no caso, você. Bom, por isso, ela acaba adquirindo algumas características básicas, como ser unilateral, ela nem sempre é literal, e ela costuma ser muito espontânea e nem sempre é realizada em primeira pessoa. Você sabia disso? Bom, segundo estudos do psicólogo Ethan Kross, em 2014, ele realizou uma pesquisa. Nela, ele pediu para os participantes se prepararem para um discurso, assim como eu estou fazendo agora, utilizando a segunda pessoa, o você, ou a terceira pessoa, ele, ela ou seu próprio nome. Ele notou que as pessoas que estavam mais confiantes e mais tranquilas eram aquelas que utilizaram a segunda ou a terceira pessoa. Isso porque utilizar essas formas ajuda a processar melhor os sentimentos e tomar decisões mais conscientes. Bom, os estudos acerca da comunicação intrapessoal, eles ainda são um pouco recentes, já que essa área foi um pouco negligenciada tanto pela linguística quanto pela psicologia. Na década de 30, o psicólogo russo Lev Vygotsky elaborou uma hipótese de que essa forma de comunicação é fundamental para o desenvolvimento humano, e ela é primeiramente experienciada lá na infância. Sabe quando você vê uma criança repetindo uma conversa que ela teve com um adulto? Essa é uma forma dela expor para si mesma suas necessidades e seus desejos. Ou então, quando você aprendeu a amarrar os sapatos e você teve que repetir aquilo algumas vezes até se tornar algo automático. Mais tarde, o escritor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, Charles Fernhall, realizou outros experimentos, estudando o que ele chama de discurso interior. Lá, quando ele era estudante de doutorado, ele observou como as crianças falavam em voz alta enquanto elas resolviam quebra-cabeças e enigmas. Ele chamou esse fenômeno de fala privada. E à medida que nós envelhecemos, ela vai se tornando uma fala interior, um discurso interno. Bom, o pulo do gato entra quando nós descobrimos que não existe apenas uma forma de comunicação intrapessoal. Agora, para exemplificar isso, peço que vocês leiam um trecho do poema Mar Português, de Fernando Pessoa. Como a mente de vocês leem essas frases? Talvez você visualize as imagens, ou então você escuta uma voz na sua cabeça, ou você não sabe explicar direito. Bom, a comunicação intrapessoal pode existir de várias maneiras, e quem descobriu isso foi o psicólogo Russell Hubert. Na década de 90, ele e sua equipe realizaram uma série de estudos. Nesses, os participantes
recebia um dispositivo de bip. E à medida que ele apitasse aleatoriamente durante o dia, eles tinham que parar e anotar o que estava acontecendo dentro da sua cabeça. Ao final do dia, eles se encontravam com os pesquisadores e compartilhavam seus relatos. Ao final de alguns encontros, eles descobriram que existem 5 formas principais de comunicação intrapessoal. E elas podem variar tanto de pessoa para pessoa, quanto de momento para momento. Agora, convido vocês a conhecerem as 5 maravilhas do mundo da mente. A primeira delas é o monólogo interior. São as vozes na nossa cabeça, ou é como falar sozinho. É quando uma pessoa tem a capacidade de se dirigir a si mesma, que pode acontecer tanto mentalmente, quanto gesticulando com a boca, ou mesmo falando em voz alta. Eu, particularmente, experienciei essa forma de comunicação quase o tempo todo. Quando eu era pequena, eu recebia esse ursinho, o Ted, de uma amiga da minha mãe. E, desde que eu me entendo por gente, a gente conversa por horas a fio. E eu jurava que a gente tinha um superpoder, falar sem abrir a boca. Hoje eu sei que essa era a minha forma de comunicação intrapessoal. A segunda é a visual, ou seja, quando uma pessoa consegue visualizar nitidamente imagens, ou cenários, ou rostos, ou mundos de fantasia na sua cabeça. Um exemplo dessa é o método investigativo do famoso detetive Sherlock Holmes. Toda vez que ele precisava lembrar de uma pista ou procurar algum detalhe numa investigação, ele falava que ele ia para o seu palácio mental, um lugar físico na sua cabeça onde ele conseguia navegar e descobrir coisas entre os seus pensamentos. A terceira é o processo emocional, ou seja, quando uma pessoa é capaz de ter uma experiência consciente do seu processo emocional. Sabe quando você está prestes a fazer uma prova? Acho que todo mundo já passou por isso. E você observa na sua cabeça a sua ansiedade, a sua euforia, e então, até você conseguir ficar calmo novamente. Ou, quando você está muito exaltado, e você está bravo, você está com raiva, e você deixa as sensações passarem até você conseguir baixar o astral. A outra forma é o pensamento não simbolizado. Essa aqui é um pouco mais abstrata. É quando o pensamento não está associado a nem palavras, nem imagens. É como se fosse um saber instintivo. Bom, eu experienciei essa forma quando eu escrevo. Eu não necessariamente preciso pensar nas palavras. Elas só me vêm. E depois eu uso o monólogo interior, uma outra forma para conferir. E a última é o pensamento sensorial. É quando a nossa mente percebe alertas sensoriais do ambiente, ou então, quando seus órgãos mandam uma mensagem para o seu sistema nervoso central, como dor, cócega, frio e calor. Bom, agora que você já conheceu as 5 maravilhas do mundo da mente, você deve estar se perguntando, será que eu já experienciei cada uma delas? Ou então, em que momento eu experiencio cada uma? Bom, isso é fundamental, porque a bagagem na nossa viagem é o autoconhecimento. Mas a comunicação interpessoal ainda pode adotar alguns canais. Veja bem, a arte é um canal muito conhecido para expressar aquilo que a gente tem dentro de nós. Tanto a dança, quanto a música, quanto a ilustração são elementos fundamentais. A escrita também é muito conhecida, nos diários pessoais, por exemplo. Também existem aquelas formas que são inconscientes, por exemplo, sonhos. E aquelas que eu chamo de invisíveis a olho nu, porque a sua expressão corporal, o seu tom de voz, tudo isso fala algo sobre você. Deixa a reflexão. O que a forma como vocês se vestem hoje diz sobre o que está acontecendo no seu interior? Bom, sabendo de tudo isso, ainda não façam as malas. Muitos aqui já perceberam que a comunicação intrapessoal é algo muito natural e até um hábito para muitos de nós. Bom, a comunicação faz parte dos nossos processos mais básicos. E a comunicação que nós temos conosco acaba influenciando na comunicação que nós temos com os outros e com o mundo. Por exemplo, se você adota uma abordagem muito negativa com si mesmo, sendo autoritário ou pessimista, isso vai acabar refletindo nas nossas relações com os outros. Ou então, se você adota uma abordagem mais positiva, você vai se relacionar melhor com os outros. Aquelas pessoas que cultivam uma boa relação com a sua comunicação intrapessoal são aquelas que geralmente tendem a ser mais empáticas ao ouvir as outras pessoas, ou então apresentam ideias com mais clarezas em debates. Nos encaminhando para o pouso da nossa jornada, é importante ressaltar
que a comunicação faz parte de nós. Como seres humanos, ela é inerente à nossa mente. E a comunicação intrapessoal é a manifestação da nossa consciência no seu nível mais básico. Por isso, ela é aquilo que nos une e que nos permite conviver em sociedade. Mas também é aquilo que torna cada um de nós alguém especial e diferente de todo mundo. Porque ela sempre vai ser um fruto único daquilo que nos torna diferentes. Tanto da nossa criação, quanto da nossa educação, a nossa visão de mundo, as nossas particularidades. Sendo assim, é muito importante cultivar uma boa relação com a sua comunicação intrapessoal. Se você não sabe por onde começar, eu deixo uma dica. Apenas pegue um tempo dos seus dias e pare. Observe os seus pensamentos. Não tente interferir neles ou então modificar eles ou se forçar a pensar em alguma coisa. Pare quando for mais adequado, antes de dormir, durante o almoço, antes de jantar. Apenas observe, deixe fluir, veja para onde seu maravilhoso mundo da mente pode te levar por alguns instantes. Fazendo isso todos os dias, você consegue tornar a comunicação intrapessoal algo mais constante e presente na sua vida. Até porque todos nós precisamos de alguém inteligente, charmoso, simpático para conversar todos os dias. E essa pessoa pode ser você. Se tem uma coisa certa, desde o nosso nascimento até a nossa morte, é a nossa companhia. E durante todo esse tempo, eu garanto que você será o seu maior interlocutor. Muito obrigada.